trazem para nós algumas rachaduras dentro de nós que muitas vezes é difícil de expressar, né? A gente se vê angustiado simplesmente com o tempo de Deus, porque Deus não cumpriu aquilo que nós aguardamos que Ele cumpra. Às vezes, irmãos, estar esperando as promessas de Deus é algo angustiante para nós. A gente deseja, a gente necessita, a gente quer. E por nós teríamos um botãozinho onde a gente apertaria e estava tudo resolvido. Só que no tempo de Deus não é assim, né? No Kairos do nosso Senhor. E isso pode abater a nossa alma, porque até o cumprimento daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós veremos muitas coisas, algumas até tristes, algumas deprimentes, algumas que machucam a nossa alma, mas aí a esperança do salmista deve ser também a nossa esperança, quando ele diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Então o salmista, diante da sua expectativa, que abatia a sua alma, ele espera em Deus. Ele olha para frente e vê que o seu Deus é Deus fiel, é Deus que cumpre as suas promessas, é Deus que não tarda, como nós estávamos ali a meditar. Ele não tarda, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Nós é que muitas vezes, tomados pelo imediatismo, queremos que as coisas sejam exatamente no tempo que a gente quer. E se não é no tempo que a gente quer, a gente fica como aquela criança emburrada no supermercado. Quem tem filho já deve ter visto. Irmão, está lá, eu quero esse biscoito, eu quero esse chocolate. E aí a criança esperneia, chora, os pais ficam angustiados, né? Mas a criança quer tudo no seu tempo. E nós não podemos ser assim em relação ao nosso Deus. Então, meus irmãos, esse salmo, ele fornece para nós esse pano de fundo para a gente meditar um pouco mais sobre o esfriamento espiritual e também encontrar aqui algumas soluções para nós nessa noite. Então, vamos aqui entender primeiramente os sintomas do esfriamento espiritual. E eu queria que você pudesse pegar esses sintomas e fazer já uma avaliação da sua própria vida. Eu sei que a gente é tendencioso a olhar para a vida de A ou B, daquelas pessoas que não estão aqui na igreja, mas nessa noite eu queria que você fizesse um exercício diferente, que você olhasse um pouco mais para o seu coração e avaliasse o estado em que se encontra seu coração. E esses sintomas do esfriamento, eles certamente nos ajudarão a perceber o que precisamos pedir ao nosso Deus, o que precisamos do nosso Pai. Primeiro sintoma, perda de interesse na oração. Meus irmãos, é sintomático quando alguém não ora, quando alguém perde simplesmente a motivação para orar. Isso é um sintoma de esfriamento espiritual. E por que é um sintoma de esfriamento espiritual? Porque a oração, irmãos, é um exercício de comunhão. A oração não é uma repetição vã, sem sentido, um som entoado da boca para fora. A oração é uma consciência que temos desse relacionamento que temos com o nosso Deus, um Deus presente, de um Deus que fala aos nossos corações, que a gente escuta o que Ele está falando e que muitas vezes nos momentos em que estamos abatidos, com a alma abatida, é ouvindo a voz dEle que a gente se fortalece. Então o primeiro sintoma de um esfriamento espiritual é a perda de interesse na oração. E aí o que isso nos chama a atenção também é que o sinal, né, o sintoma de que você está com a sua saúde espiritual boa é estar sempre em oração, como Paulo diz, orai sem cessar, mantenha a comunhão com Deus constantemente. Outro sintoma do esfriamento espiritual é a ausência dos cultos. Meus irmãos, quando a gente vê alguém dizer, não, eu não vou para o culto, sei lá, está muito enfadonho, existe uma mentalidade hoje, que é uma mentalidade muito mercadológica em muitos lugares. Às vezes, eu tenho uma ligeira sensação que em alguns lugares, uma igreja, quando ela é aberta, ela é pensada em termos de mercado. O que eu posso oferecer para que os clientes cheguem até a minha loja? Eu penso assim no meu negócio. No meu negócio eu ofereço alguma coisa para satisfazer as necessidades de alguém, e se alguém paga por aquilo ali, e ele recebe aquilo que eu ofereço. É assim no mercado. Mas na igreja não é assim, irmãos. O que nos motiva a estar na igreja não é o que a igreja pode satisfazer segundo os seus caprichos, né? O que eu quero, né? O que eu quero não é assim que funciona.
O que nos motiva a estar em comunhão, irmãos, é participar de algo que gozaremos eternamente. Cada reunião da igreja, veja sempre cada reunião da igreja, irmãos, como aquilo que iremos gozar eternamente, a comunhão com os nossos irmãos, o amor, o carinho, a atenção que expressamos uns com os outros, irmãos, é como alguém já disse, é como uma maquete do céu aqui na terra, né? E aí quando a gente perde então esse desejo de estar junto da igreja, por qualquer outra razão, pode ter certeza, ali tem um sintoma, né, de que a espiritualidade não vai muito bem. A gente precisa então avaliar o nosso coração. Além da oração e da ausência dos cultos, né, ou seja, a perda de interesse pela oração e a ausência dos cultos, também o abandono da comunhão entre os irmãos. Meus irmãos, eu acho interessante, quando alguém ele esfria espiritualmente, a primeira coisa que acontece é a mudança do círculo de convivência, né? Aí hoje em dia todo mundo tem a sua vida muito aberta, né? Então a gente percebe logo nas redes sociais as pessoas já tendo pessoas diferentes, amigos diferentes, né? Pessoas que não temem ao Senhor muitas vezes, né? Quando é um crente, né? Aí temos esperança, graças a Deus há fortalecimento, mas quando não é, meus irmãos, a gente se relaciona por afinidade, né? Quando até Jesus tinha os discípulos que tinham mais afinidade com ele, né? Dentre os 12 tinha 3 que sentava com ele, baixava a cabeça, né? E dentre tinha um que botava a cabeça no peito dele, né? Então tinha sempre essa questão tem sempre essa questão de afinidade. E com a igreja, irmãos, nós temos uma afinidade espiritual. Nós somos um povo que está aqui caminhando em direção ao cumprimento da promessa do Senhor. E quando nós deixamos então de conviver uns com os outros, a tendência, irmãos, é estabelecermos outras afinidades e declinarmos espiritualmente. Mas também há um quarto sintoma, que é o interesse por coisas mundanas, né? Por coisas que não glorificam a Deus, coisas que dão prazeres momentâneos e que esfriam você, que distancia você daquilo que Deus quer. Coisas mundanas não entendam aquilo que o mundo tem a oferecer. Tem muita coisa aqui nesse mundo, a criação de Deus, que é muito positivo e que a gente deve usufruir. Eu já falei para vocês aqui em outro momento, mas eu me refiro naquilo que faz parte do sistema mundano, naquilo que é a mentalidade mundana, naquilo que são os projetos e planos mundanos, né? Hoje eu falava no seminário, a gente estava lá destrinchando um texto bíblico, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, e aí quem vem a mim comer não terá mais fome nem sede, né? E Jesus fala de um preenchimento da alma, né? Então quando você exercita a sua fé em Cristo e você é batizado nele, está nele, experimentando o que ele oferece, você se preenche de uma tal maneira que tudo nessa vida se torna de menor importância. Por quê? Porque Jesus mata a sua sede. Mas o que é que acontece? Tem pessoas que não matam a sua sede com Jesus. Jesus não mata a sede delas, porque elas precisam de alguns prazeres e algumas satisfações que o mundo tem a dar para que elas possam estar bem. Quer ver um exemplo disso? Vocês já viram pessoas, por exemplo, dizendo o seguinte: lá em casa, o meu relacionamento com o meu cônjuge é muito difícil, mas no dia que a gente estiver bem financeiramente, vai tudo melhorar. Já viram pessoas dizendo isso? Quem é que melhora o casamento? Para ele, é o dinheiro. Ou seja, ele tem sede de paz, de harmonia. Mas quem é que sacia a sede? Dinheiro. Dinheiro sacia sede, irmãos? Não sacia, né, irmãos? Se fosse assim, pessoas ricas, né, não seriam tão vazias como muitas são, né? E um detalhe, o que o dinheiro ele pode dar, ele também pode tirar, porque o dinheiro hoje você tem, amanhã você pode não ter, né? Então, meus irmãos, Jesus fala de uma sede profunda, e aí as coisas mundanas elas podem ser postas no lugar de Deus, e a gente tentar satisfazer a nossa alma com isso. Isso é sinal de esfriamento espiritual. Isso é sinal de que a nossa alma não está bem, nosso coração não está bem. A gente precisa estar atento a isso. E ainda, irmãos,
há um outro sintoma de esfriamento espiritual. Qual é? A convivência pacífica com o pecado. Os nossos antepassados, eles diziam assim: melhor é a guerra do diabo do que a paz do diabo. O que eles queriam dizer com isso? Ele dizia o seguinte: é melhor você estar em adversidade com o mal, com o inimigo, porque é sinal de que você não tem parte com ele, do que você estar em paz com ele, porque é sinal de que você tem paz com ele. Se tem paz com o diabo, você está servindo a ele. E aí, meus irmãos, quando alguém começa a conviver com o pecado e acha que não tem problema aquilo ali, né? Ah, não, pecado. Meus irmãos, você está declinando espiritualmente. É sinal de que a frieza está chegando em você. É sinal de que você vai entrar aqui, participar das nossas reuniões, dos nossos cultos ao Senhor, e você não vai adorar a Deus. Você não vai experimentar aquilo que faz parte da comunhão do corpo de Cristo, que é a comunhão que nós gozamos com os nossos irmãos. Então, esses sintomas aqui é como aquela febre que a gente sente, né? A febre não é doença. A febre não é doença. A febre é sintoma. Todas as vezes que a gente sente uma febre, é um sintoma de que tem alguma coisa fora do lugar. É o corpo dizendo: olha, atente para isso aqui, porque isso aqui não está legal não, né? A febre não é doença. Aí você toma um paracetamol e acha que curou. Não cura. A paracetamol só controla a febre. Se você não vai aonde realmente está causando aquela febre, a enfermidade continua. Então, os sintomas que eu aqui acabei de mostrar a vocês são assim também. São só sintomas. Se você não for até o X da questão, aquilo que tem gerado isso na sua vida, você vai estar com um problema lá. Você pode até deixar de fazer uma coisa ou outra, quem sabe até se animar a orar, quem sabe até se animar a ler a palavra, ou a vir a um culto, mas se o problema, aquilo que tem causado a frieza espiritual, não for tratado, ele vai voltar e vai voltar mais forte ainda. Na ética dos enfermeiros e dos médicos, aplicar morfina é algo muito perigoso e arriscado. Vocês sabem que quando alguém está num estado de determinada enfermidade muito dolorosa, a aplicação de morfina se faz necessário para que a pessoa não venha, né, ali definhar de tanta dor, né? Inclusive, conversava com uma irmã nossa aqui, que é a irmã Maria Dias, né? Ela dizia para mim: pastor, eu tomo um remédio à base de morfina, né? Que é um remédio Paco, que é um remédio para poder diminuir as dores que ela tem de uma hérnia umbilical que ela tem, né? Que ela, enquanto jovem, foi protelando, dizendo: não vou operar não, deixa aqui. Aí quando foi na velhice, a bicha começou a apertar e ela não suporta. É tão forte a dor, irmãos, que ela estava dizendo a mim que esses dias, ela e a filha dela, que ela às vezes está lá na cozinha, do nada a dor vem chegando, ela já vai desmaiando já. Ela diz que não suporta, ela diz que não consegue ficar em pé. E aí ela tem que tomar morfina. Por quê? Porque a morfina cura a enfermidade? Não cura. A morfina simplesmente esconde a enfermidade. E aí é por isso que, além de ser viciante, extremamente viciante, se você toma, o organismo fica viciado, você tem que estar tomando direto. Então, os médicos, eles têm receios de passar medicamentos assim. E aí, às vezes, espiritualmente, a gente está tomando morfina. A gente não está sarando a coisa, a gente está tomando morfina, livrando uma coisa ou outra para sentir, né, para nos livrar de uma certa dor, mas não estamos indo ao X da questão. Aquilo que tem gerado essa frieza espiritual, aquilo que tem desmotivado você de estar na convivência com os irmãos, de pegar a sua Bíblia e buscar conhecer mais o seu Deus para se relacionar bem com Ele. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. E aqui o salmista ele nos dá algumas orientações, né, para os dias em que a alma está abatida. Eu queria frisar essas orientações aqui nesse salmo. Primeira delas: lembre-se das alegrias dadas por Deus. Nos momentos em que a alma está abatida, nos momentos em que nós estamos, né, com a alma ali machucada, angustiada, o salmista ele nos orienta no seu cântico a lembrar do que Deus já fez por nós. E como é importante, irmãos, a gente olhar um pouco na nossa história e ver como o nosso Deus,
Ele sempre agiu misericordiosamente em nosso favor, né? Veja o que ele diz no versículo 4, Salmo 42, versículo 4. Ele diz assim: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O que é que ele está lembrando aqui? O salmista, aqui, que é um filho de Corá, né? Ele lembra daquelas procissões onde ele conduzia o povo de Deus até a casa do Senhor, e aquele era um momento de júbilo, era um momento de encontro com Deus, um momento de festividade. Aqui, o salmista, nesse salmo, ele não está mais podendo fazer isso, de forma que ele só lembra desses momentos que Deus permitiu na vida dele, os momentos em que o Senhor lhe dera grande alegria. Meus irmãos, o salmista lembra desses momentos, escrevendo esse salmo, né? Escrevendo uma situação de tristeza, de abatimento e de angústia. O salmista então nos ensina, irmãos, que nós precisamos lembrar das alegrias que o Senhor nos deu nos momentos em que a alma está angustiada. Tem um cântico no nosso Salmos e Hinos, né, que diz: quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez, né? Irmãos, a gente conta, o que é contar? Lembrar. E à medida que a gente lembra do que Deus já fez por nós, irmãos, nós então ficaremos surpresos como Deus nos ama, como Deus é misericordioso, como Deus é fiel àquilo que Ele já fez à nossa vida. Irmãos, a história, o que já vivemos nessa vida, tem esse poder terapêutico para o nosso coração abatido, para o nosso coração que às vezes está frio mesmo, a gente está desanimado, a gente está angustiado, tem uma situação lá X que está angustiando a nossa alma, e aí a gente lembra o que Deus já fez, a gente olha para a cruz do Calvário, a gente vê o quanto amor Deus revelou por nós através do seu Filho, e a gente começa então a se deleitar, irmãos, com todas as bênçãos que Deus nos deu em seu Filho. Ele nos perdoou os pecados, Ele estabeleceu agora uma nova aliança conosco, Ele se relaciona conosco, não por meio das nossas obras, Ele nos garante o porvir, porque o nosso Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Olha quanta coisa a gente pode falar, irmãos, e trazer à memória, para que o coração angustiado, ele seja revigorado, fortalecido, para a gente não vir a sucumbir, né, de uma vez por todas. Meus irmãos, além disso, o salmista também nos lembra que devemos trazer à memória a fidelidade do Deus a quem servimos. Nosso Deus é fiel. O que é fidelidade, irmãos? Fidelidade é permanência à promessa feita, à palavra dita. Fidelidade era aquilo que antigamente se fazia quando você passava lá na venda e dizia assim: eu vou levar esse produto, mas tal dia eu lhe pago. Aí a fidelidade era tão grande que a pessoa dizia: não, pode levar, você leva. E quando era naquele dia, você chegava lá com um dinheirinho para pagar, né? Ou se não tinha dinheiro, chegava lá e dizia: olha, hoje não vai dar, mas amanhã eu trago. Isso é fidelidade, ou seja, ser fiel a uma promessa feita. E quais são as promessas que Deus fez para nós, irmãos? Muitas. Deus nos faz a promessa de estar conosco todos os dias. Ele diz: lance sobre mim as suas preocupações, porque eu tenho cuidado de você. Ele diz, né, que nos guiaria aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele nos mostraria o caminho da justiça e da retidão. E ainda que nós venhamos ficar perdidos no meio de um vale escuro e sombrio, vendo a morte diante de nós, Ele se faz presente conosco. Meus queridos irmãos, como nós precisamos lembrar da fidelidade de Deus, porque quando a alma está angustiada e o esfriamento espiritual ronda o nosso coração, a gente parece que esquece que temos um Deus que é fiel às suas próprias palavras. A gente tem que lembrar do que Deus prometeu e sempre dizer ao nosso coração fraco, né? Deus é fiel ao que Ele diz, e se Ele me prometeu, eu posso aguardar. Você que talvez esteja nessa situação, né, assim, o esfriamento espiritual rondando o seu coração, lembre que o seu Deus é fiel. Lembre que o seu Deus é fiel, Ele está com você.
Ele não vai dizer uma coisa e deixar de cumprir aquilo que ele falou para você. Meus irmãos, veja o que é prometido ao salmista nesse salmo. Tem algumas coisas que ele destaca para nós. No versículo 1 e 2, o que é que ele nos mostra? A satisfação dos desejos da sua alma. Ele diz assim, ó: assim como a costa suspiras pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus meu, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? O salmista expressa então em Deus a satisfação da sua alma. Meus irmãos, ele quer Deus mais do que todas as coisas. É como aquela coça correndo no deserto, causticante, em que deseja com a sua boca seca uma água para saciar a sua sede. Ele vê Deus como essa água que ele vai saciar a sede, que vai satisfazer a sua alma, que vai preencher todas as necessidades que ele tem. Meus irmãos, isso é maravilhoso, né? Também Deus promete a sua presença. Veja o que ele diz no versículo 5. Porque você está abatido, a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. O que é que ele está aspirando aqui, irmãos? A presença de Deus. E por que ele aspira? Porque Deus promete a sua presença no meio do seu povo. Lá no Novo Testamento, antes de Jesus partir para estar à direita do Pai e ter dado a missão aos seus discípulos, ele diz: e estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, até o fim dos tempos, né, Jesus promete isso. E ele fez tudo para isso. Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos ensinar o que ele havia dito e também nos fazer companhia na missão que a gente tem para realizar aqui nessa terra. Ainda ele promete um fim benéfico, o amor contínuo de Deus, a manifestação da justiça sobre os inimigos. No Salmo 43, versículo 1, que é a segunda parte desse salmo, ele diz assim: faze-me justiça, diz o salmista, né? Ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. O salmista diz isso baseado em quê? Na promessa de um Deus que age contra os inimigos do seu povo. E tudo isso é promessa de Deus. E tudo isso o salmista utiliza lembrando do que Deus prometeu. E uma vez que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes, na nossa caminhada aqui, a gente acaba falhando em entender a fidelidade de Deus, porque a gente está confiando nas promessas que Deus nunca fez, né? A gente tem que se voltar para a palavra e buscar na palavra quais são essas promessas. Entendendo as promessas de Deus, irmãos, nossas orações mudam, porque a gente não vai estar pedindo o que Deus não prometeu. A gente não vai estar rogando em vão, né? Senhor, me dá isso, faz isso, ou diz aquilo outro, se Deus não nos prometeu. Mas quando nós oramos com fé, com confiança no que Deus nos prometeu, é tudo diferente. A gente se levanta das nossas orações como Ana levantou-se, né? Ana se levantou confiante de que Deus iria abençoar a sua vida e lhe dar um filho, né? E por quê? Porque ela ouviu a promessa de Deus. Meus irmãos, o que não é então uma espiritualidade fervorosa, ao contrário de uma espiritualidade fria? Eu acho que a gente precisa entender algumas coisas. Tem gente que acha que isso que eu vou falar aqui é sinal de que alguém é fervoroso. E talvez você até ache que a sua vida é fervorosa por conta disso. Primeira delas, primeira coisa que não é uma espiritualidade fervorosa: ativismo. Ativismo. Podemos estar muito ocupados na obra de Deus, meus irmãos, e todavia não ter o gozo do nosso primeiro amor. E isso é sinal de que estamos frios espiritualmente. E que não estamos vivendo uma espiritualidade fervorosa como Deus quer. O exemplo bíblico disso, irmãos, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7. O que é que nós encontramos ali, irmãos? A igreja de Éfeso, né? Uma carta dirigida à igreja de Éfeso, e eu queria que vocês lessem aí comigo. Alguém pode ler essa passagem? Apocalipse 2, versículo 1 a 7. O que é que diz aí? Olha só as palavras que são ditas. Lá, o último livro da Bíblia, Apocalipse 2, versículos 1 a 7. Pode ler, por favor.
Dá um pause aí. Até aí, irmãos, a gente julgaria que essa igreja é uma igreja fria espiritualmente? De jeito nenhum. Você olharia para ela e dizer, é uma igreja cheia de obras. É uma igreja que conhece a doutrina a ponto de expulsar aqueles que se declaram apóstolos, mas não são. É o que mais que a igreja é aí? É uma igreja que suporta provação. Mas veja o que diz o versículo 4. Pode ler, Elinaldo. Dá um pause aí, só. Irmãos, a igreja tem tudo isso, mas abandonou o primeiro amor. O que é uma igreja ativista? Uma igreja que tem obras, mas falta em seu coração esse desejo, esse anseio pela presença de Deus, de estar em comunhão com Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês podem estar trabalhando, envolvidos até o pescoço na obra do Senhor e ainda assim estarem frios espiritualmente. E como é que eu sei disso, pastor? Como é que nós sabemos disso? Porque falta em nosso coração o desejo, o anseio pela presença de Deus. Maior do que toda obra que viermos realizar, irmãos, é estar com a certeza de que estamos andando com Deus, de que estamos na companhia de Deus. E para isso a gente tem que buscar. Para isso a gente precisa se consagrar, nos derramar diante do Senhor, na presença do Senhor. Continue, Elinaldo, por favor, versículo 5. Então, meus irmãos, primeira coisa, ativismo não quer dizer uma espiritualidade fervorosa. Outra coisa que a gente pode ver aqui ainda nessa igreja é o conhecimento da palavra. Conhecer a palavra, pronto, discernir quem é apóstolo e quem não é, aquela igreja tinha. Ter a capacidade de julgar se a pregação é uma boa pregação, se está pregando na Bíblia, se é teologicamente correto. Você pode fazer isso e ainda assim estar frio espiritualmente. Meus irmãos, essa igreja também era uma igreja perseguida, né? Diz aqui no versículo 3, né? Você tem perseverança e suportou provas. Será que alguém frio espiritualmente passa por provação, suporta perseguição? Suporta, mas ainda assim está frio espiritualmente. Meus irmãos, o que é a frieza espiritual? Essa indisposição, o fastio de Deus, é estar sem vontade de comer. Não tem aqueles dias que a gente está sem vontade de comer, a gente não sente vontade de tocar nem na comida, até esquece que tem comida lá. O fastio espiritual, de estar em comunhão com Deus, orando a Deus, lendo a palavra, gozando da comunhão da igreja, né, falando das coisas dos céus, né. Tudo isso, irmãos, numa frieza espiritual, abate, toca, e nós precisamos estar atentos a isso. Há alguns perigos, irmãos, dessa frieza espiritual. A gente pode ver, por exemplo, o cinismo. Aquelas pessoas que se tornam frias espiritualmente e se tornam cínicas porque estão vivendo uma mentira e preferem viver a mentira, né? Aquela espiritualidade da fachada, de que todo mundo vê, mas a pessoa sabe no seu coração de que ela não está bem, mas ela prefere manter a maquiagem, manter a fachada bonitinha, né, para os outros, porque ela está fria. Meus irmãos, isso é um declínio terrível, né? Você viver nessa hipocrisia, de não ser quem você é, de não expressar realmente quem você é. Isso é algo extremamente danoso para a nossa vida espiritual. Além disso, irmãos, a libertinagem que muitas vezes há, né, a entrega ao pecado. A pessoa que está fria espiritualmente, uma vez um jovem chegou para mim e disse uma coisa, olha o argumento, né, que aquele jovem, eu estava no Alto Mateus ainda, a pessoa chegou e disse assim, ô pastor, me diga uma coisa, Deus não colocou na nossa natureza algumas coisas para a gente fazer?
E eu disse, colocou. Aí a gente não nasce com pecado? Aí eu disse, nascemos. Então, por que a gente vai lutar contra aquilo que nos é natural? Olha que argumento, né? Né? Ele estava dizendo em outras palavras, é natural para mim pecar, então por que eu vou estar lutando contra isso se Deus foi quem me formou? E aí eu precisei explicar a ele que o pecado não é natural. O pecado não é natural, né? E aí você pode perceber como o pecado não é natural na própria atuação do pecado. Vou dar um exemplo para você simples. Falar mentira é natural para a gente? Por que que não, e como é que a gente sabe que não é natural para a gente? Porque não tem como a gente conviver uma vida na mentira, né? Então, cria-se um suspense aqui, deixa em suspense então a nossa vida quando a gente está numa situação de mentira, né? Não condiz com a naturalidade, e a gente sabe no fundo do coração, e como a palavra do Senhor nos diz, que Deus colocou a sua lei em nosso coração, que essa não é a situação natural da vida humana, né? Não é. Então, eu fui mostrar para ele que a coisa não é assim. E aí ele entendeu, e graças a Deus entendeu, ainda hoje está firme, forte, graças a Deus, mas foi sincera a colocação, e graças a Deus porque ele revelou isso. Você imaginou se ele tivesse com isso incutido dentro dele, não tivesse falado, né? Mas ele falou. Meus irmãos, cuidado, porque a frieza espiritual, além do cinismo, pode gerar libertinagem, que é a entrega ao pecado. Além disso, a depressão espiritual, irmãos. Depressão espiritual que é o seguinte, eu estou mal e eu saio arrastando também outros comigo para o fundo do poço, né? Tem gente que é assim, quando tá passando por uma situação difícil, de angústia, né, ela não quer que ninguém socorra ela, pelo contrário, quem estende a mão para socorrer, ela puxa para baixo, e aí afunda você cada vez mais. A frieza espiritual, ela pode fazer isso em você e em mim, ela pode nos colocar numa situação tal em que aqueles que deveriam me ajudar, eu não quero a ajuda deles, pelo contrário, eu quero puxá-los para estarem no mesmo lugar em que eu estou. Meus irmãos, cuidemos com isso, cuidado com esse esfriamento espiritual. Mas, diante de tudo que foi falado aqui, e eu não poderia encerrar essa lição de hoje, sem também refletir com vocês sobre as atitudes para nós vencermos a frieza espiritual. Se tudo que eu falei aqui, você percebe que em alguma medida tem tocado o seu coração, tocado a sua alma, eu queria que você pudesse perceber comigo aqui algumas atitudes que nós precisamos tomar diante do esfriamento espiritual. Primeiramente, examine a sua alma. Examine a sua alma. Praticar a reflexão, né, interior. Avalie como está o seu desejo por Deus, né? Examine a alma, mas não só olhe para si e diz, eu sou um pecador. Não, observe como você tem desejado a Deus, onde está a sua vontade, né? Não é o seu conhecimento, você pode saber muito de Deus, mas onde está a sua vontade? O que é que você tem desejado nesses últimos dias? Meus irmãos, nosso coração deve ter sede de Deus, né? E nós precisamos buscá-lo com toda a nossa força. Como disse Jesus lá em Marcos 12:30, né? Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Quando esse desejo não está em nós, meus irmãos, é sinal de que a gente não está bem, que a gente precisa rogar mais a graça de Deus. O primeiro passo para a gente tratar qualquer enfermidade, seja da alma ou seja do corpo, é reconhecer a enfermidade, né? Você não vai no médico, está lá sentindo uma dor no peito, aí você diz, doutor, eu estou aqui, mas eu não estou sentindo nada. Você só vai ao médico quando você reconhece, estou sentindo a dor, né? Você só começa a ser tratado de fato quando você é capaz de reconhecer onde está doendo, né, na sua alma. Então, examine a sua alma. Além disso, tome outra atitude. Examine a inclinação do seu coração nos tempos livres que você tem. Nos tempos livres que você tem. Se tem momentos que você está sem fazer nada, né? Tem um ditado que diz, mente vazia, oficina do diabo, né?
Tem, isso aí não é um ditado qualquer, isso diz muita coisa da nossa natureza e da inclinação que há em nós. Nos tempos livres, né? Qual é a inclinação do nosso coração? Né? Deus, ele deve ocupar, irmãos, o nosso coração, a nossa vida em todo tempo. As coisas de Deus, aspirar, irmãos, aquilo que para nós hoje é um ideal, mas que um dia se transformará numa realidade, irmãos, é fundamental para a nossa firmeza, a nossa fervor, o nosso fervor espiritual. Veja o que Paulo diz quando escreveu aos Filipenses, Filipenses 4, versículo 8. Por favor, quem encontrou pode ler. O que é que diz? Filipenses 4, 8. Ou seja, nos tempos livres, nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Porque se a gente começar a olhar para essa terra, meus irmãos, e ocupar a nossa mente com as coisas dessa terra, facilmente iremos para o fundo do poço espiritual. Irmãos, examine também os desejos do seu coração. Normalmente os desejos do nosso coração revelam os nossos projetos de vida. Estamos às vezes batalhando, como disse Salomão, correndo atrás do vento, né? Correndo atrás de coisas que não vão satisfazer, nunca satisfarão de fato os desejos do nosso coração. É aquela história que eu falei para vocês, da pessoa que diz: eu serei feliz quando tiver um bem, uma posição, ou isso, ou aquilo outro, e ele vai chegar naquele dia e vai perceber que aquilo não preenche a sua alma. Examine também a generosidade do seu coração. Se é com tristeza que nos doamos à obra do Senhor, é sinal de esfriamento espiritual, irmãos. Se o que estamos fazendo, fazemos de qualquer coisa, de qualquer maneira, melhor dizendo, é sinal de que nós não estamos fervorosos. Eu acho que a gente deveria aprender muito com os nossos antepassados. Conta-se uma história de um certo marceneiro que levava sempre para o mercado as suas cadeiras, e todo mundo só queria comprar as cadeiras desse marceneiro. E certa vez alguém perguntou: mas por que todo mundo só quer a cadeira desse marceneiro? E aí todo mundo ia lá para comprar. Aí quando o rapaz pegou a cadeira, mostrou o fundo da cadeira para aquela pessoa que inquiriu. E aí ele disse: olha, com a mesma fidelidade que ele faz a parte visível, ele faz a parte invisível. E a pessoa perguntou: mas por quê? Porque ele faz para a glória de Deus. Porque a motivação da obra dele é essa. Então, quando a gente faz, ou a gente pratica até mesmo a generosidade, com tristeza no coração, irmãos, a gente está fazendo com a motivação errada. A gente não está fazendo com o fervor do coração, né, de alguém que está em comunhão com Deus, que vive com Deus. Meus irmãos, examine também a sua conduta. Quando a santidade é um fardo maior do que o pecado, isso é sinal de frieza espiritual. Não dá para ser santo, eu prefiro viver na minha vida medíocre, né, regada por um pecado ou outro que eu cometo e digo: não tem nada não, todo mundo faz isso. É sinal de frieza espiritual. E por fim, meus irmãos, examine o perdão. Se tem uma coisa que mata, que esfria, que enfraquece, irmãos, a espiritualidade, é nós não sabermos liberar perdão. O perdão é um veneno que tomamos, ou melhor, a falta de perdão é um veneno que tomamos achando que estamos matando o outro. Na verdade, somos nós que estamos morrendo. Então, quando a gente é ferido, inevitavelmente nós vamos ser feridos nessa vida. Nós precisamos, irmãos, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, perdoar, tirar sobre o outro o peso, a culpa que colocamos porque ele nos machucou, nos feriu. Precisamos perdoar. Caso contrário, a gente vai definhar, a gente vai adoecer. Eu conheci, irmãos, pessoas que morreram literalmente por não liberar perdão. Inclusive vocês conheceram uma dessas pessoas, né? A missionária Carminha, Mirella, lembra dela? Irmãos, os últimos dias, uma mulher envolvida na obra do Senhor,
lá na igreja de Macaparana, né, ela dirigia escola dominical, era quem pregava, quem ensinava e tudo, irmãos, e começou a definhar. A mulher entrou em casa, não saiu mais de casa, com o coração machucado, e aquilo ali começou a consumir ela, uma depressão cada vez mais profunda, irmãos, foi tomando ela, a ponto da mulher parecia uma vareta, irmãos, ela não conseguia ficar nem em pé, tiveram que tirar ela de casa, porque ela ficou trancada dentro de casa, para que ela pudesse receber a luz do dia, e eu acho que num ato de desespero, trouxeram ela lá de Macaparana para aqui, para João Pessoa, e levaram lá para Margot. E eu lembro, quando eu vi a Carminha, eu trabalhava lá na congregação do Alto Mateus, ela sentada dentro da Kombi da igreja, e ela não conseguia sequer ficar em pé, irmãos. Como aquilo fez doer meu coração. Eu achava até que era alguma enfermidade que ela tinha, mas depois eu descobri, irmãos, sabe o que foi? Falta de perdão. Como foi que ela morreu? Trancada dentro de casa. Um dia chegar lá, ela já não tinha mais força, morreu. Irmãos, a falta de perdão adoece a alma. Saibam uma coisa, inevitavelmente vocês serão machucados e feridos. E quando isso acontecer, lembrem-se que é nesse momento que Deus estará testando o amor de vocês, amadurecendo o amor de vocês. E onde há o amor, necessariamente a gente tem que exercer o perdão. Porque a gente vai conviver com pessoas imperfeitas e nós somos imperfeitos. E a gente precisa exercer o perdão para que a gente não adoeça, para que a gente não venha definhar, para que o fim da gente não seja um fim sem glória, um fim que não glorifica a Deus. Eu queria que você só lesse para mim Lucas 17,4 para a gente encerrar. Por favor, Lucas 17,4, veja o que diz a palavra do Senhor. Quem encontrou, por favor, pode ler em voz alta. Os fariseus diziam, não, olha, se alguém peca 7 vezes com você é o limite, ele só pode pecar 7, durante um dia só 7. Aí Jesus vai dizer, que conversa de 7, né? 70 vezes 7, não é que Jesus está estabelecendo um número, ele está dizendo, é bem mais do que isso que vocês estão pensando, que vocês precisam aprender a perdoar. E ele diz isso, e em outra passagem ele nos manda aprender com o Pai, que todos os dias está perdoando as nossas falhas, os nossos pecados, é com Ele que precisamos aprender. Portanto, meus irmãos, se vocês, ou você que está aqui nessa noite, ou está nos ouvindo também aí na internet, sabe da sua condição espiritual, você está uma pedra de gelo espiritual, nessa noite eu lhe aconselho a avaliar o seu coração, veja como se encontra o seu coração, e busque graça de Deus, para que a frieza espiritual não faça você ficar prostrado e definhe até o fim da sua existência. Esteja sedento por Deus, porque o sinal de fervor espiritual é aquele que nunca está preenchido totalmente de Deus, porque ele quer sempre mais de Deus, intimidade com Deus, buscar a Deus, viver com Deus, andar com Deus. Meus irmãos, busque o Senhor em oração. A palavra revela quem é o Deus que você se relaciona com Ele. Aprenda na palavra, pega o que está na palavra e vai conhecendo como você está conhecendo alguém muito querido que você quer saber mais dele para conviver com Ele. Ele está revelando nas Escrituras, busca esse conhecimento para que você venha andar com o Senhor. Assim eu lhe garanto uma coisa, toda essa sede que você tem na sua alma será satisfeita e você viverá uma espiritualidade fervorosa, pujante, uma espiritualidade que todos verão, né, que você de fato é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que essa palavra encontre lugar em nosso coração e nos ajude aí para esses dias difíceis que temos passado aqui nessa existência. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos nessa noite estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, para sermos alimentados pelo Teu Espírito Santo. Pai, eu sei que Tu sondas os nossos corações, Tu conhece como cada um de nós se encontra nesse momento, e eu te peço, Pai, que o Senhor afaste de nós, Senhor, toda espiritualidade
fria. O que queremos, Senhor, é conviver com o Senhor. O que queremos é desejar, Deus, ansiar cada vez mais a Tua presença, estar na Tua glória, na Tua comunhão. Pai, não deixe que o inimigo, Pai, diante de tudo que ele tem causado e gerado, Deus, venha nos desanimar. Muito pelo contrário, Senhor, que aquilo que ele está fazendo, Pai, nos desperte a estar mais junto de Ti, em comunhão contigo. Seja com cada um dos meus irmãos, como eu sei que a Tua palavra não volta vazia, que o fruto seja dado, que vidas que estão aqui, Deus, e que irão ouvir essa mensagem posteriormente, sejam fortalecidos e fortalecidas, Senhor, para a glória do Teu nome. Leva-nos agora para os nossos lares, dá-nos uma noite maravilhosa de descanso, e também Te apresentamos desde já o dia de amanhã, o dia do Senhor. Pai, prepara o nosso coração para a adoração, para estarmos em comunhão, assim eu Te peço e Te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus.